Meus estimados irmãos e meus queridos amigos, a vossa presença aqui nesta noite diz-me que algo de importante pode acontecer neste lugar. Os irmãos não teriam vindo, por certo, nesta noite fria, com tanta umidade, se não houvesse alguma coisa importante para aqui terem vindo da parte do Senhor. E, na verdade, quando abrimos as Escrituras, nós sabemos que há alguma coisa de muito importante o Senhor tem para nos dizer. O Senhor tem um recado, tem uma mensagem. O Senhor quer dizer-nos alguma coisa. Nós devemos preparar o nosso coração, porque isso, por certo, que é muito importante para cada um de nós. Pensando nesta ocasião, comecei a pedir ao Senhor que me ajudasse para que eu pudesse transmitir-vos da parte de Deus, com a Escritura Sagrada, algo que pudesse ser útil para cada um de vós. E depois de termos uma conversa com uma irmã que me dizia estar muito cansada, porque tem sofrido, tem tido dificuldades, tem tido lutas, e ela começava a pensar que não podia aguentar por muito mais tempo aquilo que lhe estava a suceder. Então, com essa conversa, lembrei-me que há algo de muito importante que a Escritura nos aconselha. E aquilo que a Escritura nos aconselha é que nós devemos perseverar. É importante perseverar. É importante prosseguir. A própria Escritura diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. No cristianismo, a perseverança é sempre uma ordem. No cristianismo nós temos esta necessidade de nunca desistirmos. Meus irmãos, nós precisamos de perseverar na oração, no testemunho, na fé, no conhecimento das Escrituras. Nós não podemos desistir. Muitas vezes imaginamos que sim, que não merece a pena. Algumas pessoas dizem, não vale a pena, já fiz isso tantas vezes, já me aconteceu tanta coisa, que não vale a pena continuar. Valerá sempre a pena, quando nós estamos a trabalhar para o Senhor. E a própria palavra do nosso Deus sugere-nos realmente que nós devemos sempre prosseguir. Meus irmãos, as grandes figuras bíblicas nunca desistiram. O profeta Amós, lembram-se o que é que ele disse? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai. Quando nós lembramos Abraão e temos ultimamente falado dos patriarcas, o que é que nos recorda Abraão? Que ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra estranha, que não conhecia. Ele não podia deixar de continuar a servir e a honrar ao Senhor. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, ele permaneceu fiel. Esta manhã, o nosso irmão Belachar falava-nos de Moisés, uma das figuras que ele mais aprecia. O que é que aconteceu com Moisés? Meus irmãos, um dia ele voltou-se para o Senhor e pedia ao Senhor que o Senhor o ajudasse para que aquele povo que ele guiava pudesse realmente chegar à terra da promissão. E quando ele se voltava para o Senhor respondia:
Diz ao meu povo que marche, que continue, que ande, que persista, que não desista. Haverá águas amargas, mas tem de continuar. Haverá certamente um mar vermelho, mas ele tem de continuar. Vai haver certamente um deserto árido, difícil, que tem de ser continuado, que tem de ser certamente ultrapassado em todos os seus obstáculos. É, meus irmãos, a ordem do Senhor também para cada um de nós. Não é? Quantas vezes não lhe sugeriram que ele não continuasse a construir aquela arca? Para quê? Nunca tinha havido um dilúvio. Porque é que ele estava com aquela ideia de construir um grande barco? Mas ele não desistiu, porque era a ordem do Senhor, porque era segundo a vontade do Senhor. Meus estimados irmãos, nós não podemos desistir de modo algum, em nenhuma circunstância. Quando temos a certeza que do Senhor vem a ordem, quando sabemos que o Senhor nos dá a orientação, quando o Senhor nos pede alguma coisa. E também é certo, meus irmãos, que a palavra do nosso Deus nos diz que só aquele que perseverar até ao fim será salvo. Só o que perseverar até ao fim. Não há possibilidade alguma de ficar no meio, de desistir, de voltar para trás. Muitas vezes nós pensamos nos obstáculos, nas dificuldades. Quando nós estamos aqui como peregrinos e viajamos, não importa as tempestades que tenhamos, as dificuldades que podem surgir, o que é importante é que cheguemos ao porto, para onde vamos. Nós temos de conduzir o nosso navio até chegar lá ao lugar aonde temos de ir. Meus irmãos, para atingirmos o porto, temos de velejar sempre. Nunca podemos ficar à deriva. E em muitas ocasiões, realmente na vida espiritual, nós estamos à deriva. Andamos de um lado para o outro, não tendo uma direção. Mas a palavra do Senhor pede-nos que tenhamos uma direção. Nem sequer podemos fundear a âncora. Nós temos de prosseguir e prosseguir sempre. Quero trazer-vos nesta noite o testemunho de um homem extraordinário. Aquele que foi o maior pregador de todos os tempos depois de Jesus Cristo. Como sabeis, trata-se do apóstolo Paulo. E ele tinha um testemunho extraordinário acerca disto. Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias naquilo que ele escreve à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 3, verso 14 até ao verso 21. O apóstolo Paulo fala aos nossos corações acerca da necessidade de prosseguirmos, de não desistirmos jamais. E diz ele no verso 14: prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo,
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Prossigo para o alvo. Ele prosseguia. Talvez pensemos, certamente que ele estava muito bem instalado quando disse estas palavras, dizendo que iria prosseguir, iria continuar, é porque se sentia bem. Onde é que ele estava quando escreveu estas palavras? Os irmãos lembram-se? Onde é que ele se encontrava? Para escrever isto, qual era o lugar? Estava instalado aonde? Que bem-estar tinha ele? Ele estava numa masmorra, estava numa prisão, ele estava com dificuldades terríveis, realmente estava preso a um cepo, estava num lugar úmido, encontrava-se com dificuldades terríveis, mas mesmo assim, estando na prisão, dizia: prossigo para o alvo, não vou desistir, vou continuar, porque o Senhor Deus me chamou e tem-me aqui para realizar uma obra, um trabalho. A história fala-nos de exemplos muito interessantes. Gosto particularmente do exemplo daquele filósofo alemão chamado Goethe. Ele, para falar da sua persistência, dizia em certa ocasião: quando eu era pequeno, plantei uma cerejeira. Ele gostava muito da agricultura e então plantou uma cerejeira. No primeiro ano, a cerejeira começou a dar os frutos, mas a geada da primavera matou todos os brotos, de modo que ele não teve cereja nenhuma. No segundo ano, Goethe disse que os pássaros comeram as cerejas quando elas começaram a amadurecer. Não ficou nenhuma para mim. No terceiro ano, depois de ter plantado a minha cerejeira, um vizinho muito guloso que eu tinha lá junto ao meu quintal resolveu arrancar-me todas as cerejas, de modo que não comi nenhuma cereja da cerejeira que eu plantei. Nós diríamos, bem, ele certamente que desistiu, nunca mais plantou nenhuma cerejeira. Não, meus irmãos, sabem o que é que ele disse? E é por isso que eu gosto dele. Ele disse: se um dia eu voltar a ter um quintal, a primeira coisa que vou fazer é plantar uma cerejeira. É este o grande e extraordinário valor do homem que sabe persistir, que quer continuar, que não desiste em nenhuma circunstância. E há outras figuras. Quando falamos do presidente dos Estados Unidos, nós temos ouvido falar de muitos presidentes da América e, naturalmente, cada um de nós tem o seu presidente eleito. Eu, particularmente, gosto muito de Abraham Lincoln. Para mim, foi o melhor presidente dos Estados Unidos da América. Mas é curioso que, para ele chegar a ser presidente dos Estados Unidos, meus irmãos, aconteceram-lhe coisas extraordinárias. Ele candidatou-se uma vez ao Parlamento de Illinois e foi derrotado. Não conseguiu ser eleito no Parlamento.
Depois ingressou no mundo dos negócios e levou 17 anos para pagar as dívidas de um sócio que ele teve e que foi infiel, foi indigno. Depois, mais tarde, ele apaixonou-se por uma jovem muito prendada. Mas quando estavam já noivos, a jovem infelizmente morreu. Mais tarde ele veio a casar com uma mulher que foi para ele um fardo pesado em toda a sua vida. Mas quando voltou novamente para a política, ele candidatou-se ao Parlamento de novo. E de um modo aviltante voltou a perder. Foi vencido também porque concorreu ao Senado. Em 1858 ele candidatou-se à vice-presidência, mas também à vice-presidência ele perdeu. E foi candidato à presidência dos Estados Unidos, mas foi derrotado por Stephen Douglas. Finalmente, ele, depois de tantas derrotas, depois de tantos obstáculos, de tantas dificuldades, foi eleito presidente dos Estados Unidos. E foi, para mim, o melhor presidente que a América jamais teve. O apóstolo Paulo, meus irmãos, depois de ter percorrido toda a sua carreira, homem extraordinário, depois de ter dado um testemunho tão eloquente, quando já tinha direito a descansar, quando realmente ele devia aproveitar a última etapa da sua vida, dizia: prossigo, vou continuar, não vou desistir. O Senhor certamente quer que eu alcance ainda algo de importante para a sua glória. E porquê é que tudo isto acontecia? Meus irmãos, porquê é que Paulo dizia prossigo? O que é que ele tinha diante de si? Eu creio que aquilo que o impulsionava era o alvo. Ele prosseguia para o alvo. E qual era o alvo do apóstolo Paulo? Qual é o alvo que nós temos diante de nós? Na Epístola aos Hebreus, os irmãos lembram-se, no capítulo 12, verso 1 e 2, o que é que diz? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para Jesus. O alvo de Paulo era Jesus. Era por isso necessário que ele prosseguisse. Nada o podia fazer desistir. O alvo era sublime, era extraordinário. Meus irmãos, tratava-se do desejado das nações. Tratava-se do lírio dos vales. Ele prosseguia procurando a rosa de Saron. Ele queria chegar junto do Emanuel. Ele queria estar ao lado do príncipe da paz. Ele queria estar diante daquele que é o alfa e o ômega. Ele ia para o único caminho que satisfaz, o único caminho que vale a pena. Ele ia ouvir aquele que tem palavras de vida eterna. Ele teria diante de si o Mestre, o Senhor. Era por isso necessário que ele prosseguisse. E nós não iríamos prosseguir se tivermos consciência de que este é o alvo, de que esta é a meta, de que nós caminhamos para lá, de que está diante de nós realmente convidando-nos este Senhor tão extraordinário. Mas, meus irmãos, precisamos de atentar para um facto da maior importância. Quando nós prosseguimos, quando nós vamos nesta direção, quando temos diante de nós este alvo, nada nos pode de maneira alguma distrair. Que nos importam que os espectadores nos aplaudam, ou possam porventura insultar-nos,
ou sejam indiferentes, que nos importa aquilo que nos rodeia, se nós temos diante de nós o alvo, se caminhamos para lá, não podemos parar, não podemos desistir, não podemos ficar de maneira alguma em dificuldade com aquilo que nos rodeia. Abandonamos tudo quanto nos prejudique. E este mundo em bancarrota espiritual, meus irmãos, tanta dificuldade nos pode trazer. E tem trazido. E muitas vezes ficamos envolvidos em tanto burburinho, em tanta dificuldade, em tanta coisa que pode dificultar a nossa marcha. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue já tinha perdido tudo quanto possuía, mas caminhava para o alvo. E só quando chegou para tocar no seu manto é que ela alcançou a vitória. Finalmente, o que desejava, o que procurava, aquilo que ela necessitava de todo o seu coração. Foi necessário que o pródigo caísse no fundo do seu poço de miséria, para se voltar então para o Pai que o aguardava para o receber. É necessário, meus irmãos, que nós tenhamos consciência de que devemos prosseguir, sim, mas com verdadeira consagração. É indispensável que pensemos seriamente que não podemos ter uma vitória barata. Não podemos de maneira nenhuma ter uma vitória desprovida de luta. É preciso que haja grande valor nas nossas determinações, no nosso desejo, na nossa vontade. A vontade tem que ser férrea. Nós temos que ter um desejo indómito para alcançarmos aquilo que é importante para a nossa vida. A semente morre para que a flor apareça. E quantos de nós não brincamos com o bicho da seda? E quando a crisálida morre, aparece então a borboleta que nos encanta. Mas é necessário que passe por esse estágio. É necessário que tudo isso vá acontecendo para que alcance o que é útil, o que é desejável, aquilo que nós queremos que realmente exista. Devemos prosseguir, não obstante todas as limitações. Hoje, quando nós vemos o governo da Alemanha, encontramos um homem que se desloca em cadeiras de rodas. É o ministro da Fazenda da Alemanha. Ele está lá, continua persistindo, continua realizando o seu trabalho, ainda que se deslocando em cadeira de rodas. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos. E como é que ele se deslocava? Em cadeira de rodas. Mas era presidente dos Estados Unidos. Byron e Walter Scott eram coxos. Todos nós certamente nos orgulhamos, nós portugueses, do nosso épico Luís de Camões. Luís de Camões era cego e um olho e foi desterrado. Certamente que o nosso diretor, nosso ministro da música, se encanta com Beethoven. Beethoven não tinha as melhores condições para escrever, por exemplo, a Quinta Sinfonia, porque ele era surdo. Talvez por isso a Quinta Sinfonia tenha acordes tão fortes, tão fortíssimos, porque ele era surdo e era asmático. Mas Beethoven fez um trabalho extraordinário. Edison era surdo também,
Galileu foi submetido à maior infâmia pela Inquisição. Quando o caminho é duro, meus irmãos, nós sabemos que do outro lado temos certamente um auxílio grande que vem em nosso socorro. Lembro-me da história de uma menina. Ela podia ir por um caminho, mas por ser mais perto, ela ia pelo cemitério, atravessava o cemitério. Um dia perguntaram-lhe: mas tu não tens medo de passares pelo cemitério? Podes ir por um outro caminho, é mais longe, de facto, leva mais tempo. Mas ela dizia: não, eu não me importo. Eu sei que depois do cemitério está lá a minha casa. E na minha casa está a minha mãe, que me aguarda. Por isso eu vou. Não tenho dificuldade alguma. Meus irmãos, nós temos que perseverar, temos que persistir, temos de continuar. E quando nós temos a consciência de que vamos para junto do nosso Mestre, nós podemos ir cheios de coragem, cheios de determinação, sabendo que do outro lado o Senhor nos espera. Como é que vamos agir? Em tudo quanto nos cerca, em tudo quanto nos é pedido, em tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós, como é que vamos nós, meus irmãos, neste momento decidir qual vai ser a nossa atitude? A atitude correta de um crente, de um cristão, é prosseguir, persistir, é pegar no arado e olhar para a frente, porque lá à frente está um Mestre que nos ama e que nos convida para o seguirmos, para andarmos com Ele a cada momento e em todas as circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe e que cada um de nós possa concluir como Paulo concluía escrevendo aos Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.